Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. Indivíduos com alterações de saúde agudas ou crônicas podem restabelecer a saúde ou manter um quadro de equilíbrio homeostático utilizando uma variedade de estratégias terapêuticas. No vídeo de hoje, vamos dar início a uma série de conteúdos que servirão de base para aprendermos sobre as ações e intervenções de enfermagem nos procedimentos de preparo e administração de medicamentos e demais abordagens técnicas nesta temática. Um medicamento é uma substância utilizada no diagnóstico, tratamento, cura, alívio ou prevenção das alterações do estado clínico e hemodinâmico do paciente. A administração de medicamentos é um procedimento terapêutico e uma das funções assistenciais exercidas pela equipe de enfermagem, de acordo com a Lei Federal 7498 de 86 e normatizada pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Outros instrumentos legais também apresentam diretrizes que regulam a prática no Brasil. Na realidade brasileira, a atividade de administrar medicamentos é exercida por técnicos e auxiliares de enfermagem, sob a supervisão e orientação dos enfermeiros, aos quais cabem a responsabilidade legal pelo procedimento. A equipe de enfermagem possui um papel extremamente importante e essencial no preparo e administração dos medicamentos, assim como na monitorização da resposta desejada ao tratamento e sobre a ocorrência de efeitos adversos. Uma vez que a administração e avaliação dos efeitos são essenciais para a prática da enfermagem, cabe à equipe de enfermagem conhecer a ação e o efeito terapêutico daquilo que é administrado aos pacientes. Para executar a administração de medicamentos, é preciso que os profissionais envolvidos no processo possuam conhecimentos e compreensão sobre os aspectos legais do cuidado da saúde, farmacologia, que compreende a farmacocinética e a farmacodinâmica, ciências biológicas, anatomia e fisiologia humana e matemática. É preciso que o profissional de enfermagem domine alguns conceitos e definições importantes sobre farmacologia. Conceituamos como fármaco toda substância química conhecida e de estrutura definida, dotada de propriedade farmacológica, ou seja, fármaco é sinônimo de princípio ativo, dissoluto. Por exemplo, o princípio ativo, o fármaco do Cataflam, que é um medicamento da classe dos anti-inflamatórios, é a substância química diclofenaco de sódio. Já o medicamento é a combinação e o produto da associação do fármaco ou princípio ativo com adjuvantes farmacotécnicos. Por exemplo, um xarope expectorante é composto por uma substância que caracteriza o princípio ativo, o fármaco, e outras substâncias adjuvantes que caracterizam cor, aroma, o sabor, entre outras características do medicamento. Os fármacos ou as substâncias que compõem o princípio ativo de um medicamento são extraídos de diferentes fontes, como por exemplo, plantas, animais, minerais, vitaminas e de produção sintética. Para que o medicamento realize sua função terapêutica no organismo, é preciso que seja realizada a administração, ou seja, que o fármaco seja introduzido no corpo e produza uma resposta bioquímica de acordo com o planejamento. Para executar as tarefas e intervenções características da enfermagem, no processo de preparo e administração de medicamentos, é extremamente importante que a equipe domine conhecimentos de farmacologia aplicada à enfermagem, como forma de prestar uma assistência segura e livre de riscos ao paciente. Farmacologia é uma ciência multidisciplinar que tem como essência o estudo da interação de substâncias químicas e sua interação com os sistemas biológicos. A farmacologia é dividida em duas áreas de estudos específicas. A farmacocinética representa o estudo do movimento de um fármaco no organismo vivo por um determinado período de tempo. Já a farmacodinâmica representa o estudo das respostas e interações bioquímicas e fisiológicas produzidas no organismo vivo após a administração dos medicamentos. Em resumo, a farmacocinética estuda o movimento de entrada e saída do medicamento no organismo do paciente e a farmacodinâmica estuda as reações que este mesmo medicamento produz no paciente. Um dos principais itens presentes no planejamento e escolha da terapia medicamentosa que fará parte do tratamento do paciente é o tipo de ação desejada,
a velocidade da resposta terapêutica e o tipo de apresentação ou natureza do fármaco. Definidos esses itens, passaremos para a escolha da via de administração de medicamentos, ideal para o tratamento do quadro clínico apresentado pelo paciente. Existem duas grandes vias de administração de medicamentos. A via enteral, que está diretamente associada ao sistema digestório, e a via parenteral, que é compreendida como qualquer outra via de administração que não faça uso do sistema digestório. Como exemplo de via de administração enteral, temos a via oral ou bucal, sublingual e a via retal. Já como representantes da via de administração parenteral, temos uma subdivisão em via parenteral direta e via parenteral indireta. Na via parenteral direta, temos as vias intra ou endovenosa, intramuscular, subcutânea, intraarterial, intracardíaca, intraperitoneal, intratecal, peridural e intraarticular. Já na via parenteral indireta, temos as vias tópica, cutânea, respiratória ou inalatória, conjuntival, rino e orofaríngea e geniturinária. Após a definição da via de administração e da apresentação do fármaco, é necessário que a equipe de enfermagem tenha conhecimento sobre conceitos e definições primordiais para o sucesso do procedimento. Para que seja obtida uma resposta orgânica e terapêutica satisfatória, é necessário que seja calculada a quantidade do medicamento que será administrada no organismo do paciente. E esta quantidade do fármaco administrado é conhecida como dose. No início do tratamento, quando é prescrita a terapia medicamentosa, é preciso oferecer ao organismo do paciente a primeira quantidade ou dose do fármaco escolhido. Dose de ataque é a dose inicial da abordagem farmacológica dentro da proposta terapêutica traçada pelo profissional de medicina. Após a administração da primeira dose ou da dose de ataque, precisamos dar continuidade à terapia do paciente e, para isso, a dose de manutenção é aquela definida como necessária para manter os níveis plasmáticos desejáveis do princípio ativo do medicamento na corrente sanguínea do paciente, assim como nos tecidos, durante todo o tratamento. Temos também a dose mínima, que é a menor e mais segura dose ou quantidade de um fármaco administrado no paciente necessário para produzir uma resposta orgânica e um efeito terapêutico. Ao contrário da dose mínima, temos a dose ou quantidade máxima, que é a maior e mais segura dose de um fármaco administrado no paciente, necessário para produzir uma resposta orgânica e um efeito terapêutico. A dose tóxica é a dose de um fármaco que é administrado em um paciente que ultrapassa a dosagem terapêutica e de segurança, causando perturbações orgânicas graves, porém sem causar risco de morte. Já a dose letal é a dose ou quantidade de um medicamento administrado em um paciente necessário para provocar alterações orgânicas fatais. Após o cálculo e administração da dose planejada, é esperado que a presença do medicamento no organismo do paciente estimule o sistema biológico e produza uma resposta ou reação. Entre as reações ou respostas orgânicas possíveis durante a administração de um fármaco, temos o efeito idiosincrásico ou efeito rebote, o efeito adverso ou colateral, a resposta alérgica e as interações medicamentosas. O efeito idiosincrásico ou rebound, mais popularmente conhecido como efeito rebote, significa a produção de sintomas opostos aumentados quando terminou o efeito de um fármaco ou o paciente já não responde aos efeitos terapêuticos do medicamento. Por exemplo, se um paciente apresenta quadro clínico de enxaqueca e recebe medicamentos para combater esse problema, no efeito idiosincrásico, os sintomas da cefaleia voltarão aumentados ao fim da abordagem terapêutica. No efeito adverso ou colateral, a reação e a resposta do organismo durante ou após a administração do medicamento não são coerentes com a proposta terapêutica, ou seja, é inesperada, de acordo com as características do medicamento. Por exemplo, um efeito adverso ou colateral do uso de medicamentos anticoncepcionais é o desenvolvimento de trombose venosa profunda, cefaleia, náuseas, ganho de peso, aparecimento de acne, entre outros sintomas. A reação ou resposta alérgica acontece como uma medicação administrada provoca uma sensibilização imunológica à dose inicial, a dose de ataque.
Com a repetição da administração do medicamento, o paciente desenvolve uma resposta alérgica toda vez que o fármaco for administrado. Temos como exemplo pacientes alérgicos à penicilina, dipirona, captopril, bromoprida, entre outros. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com o seu estudo e com o seu aprendizado. Se você gostou deste vídeo, participe ativamente do canal, deixando sua opinião sobre o conteúdo, compartilhando sua experiência profissional e sugerindo temas para os próximos vídeos. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima! Tchau!